Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno Eletricista. Fala, eletricista! Bem-vindo ao Papo de Eletricista, o seu talk show do setor elétrico. Hoje uma dupla estreia aqui no nosso programa. A primeira edição do podcast já no novo formato de talk show, formato este que eu apresentei na última edição. A partir dessa edição, eu entrevisto profissionais de diversos segmentos do setor elétrico, abordando assuntos atuais. Essa é a primeira estreia. A segunda é que agora, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, é possível acompanhar o Papo de Eletricista em vídeo. Isso já era possível antes, mas agora é diferente. Antigamente, eu disponibilizava o áudio do podcast convertido em vídeo nessas duas redes sociais. Agora, é possível assistir em vídeo de verdade a gravação das entrevistas do programa no nosso estúdio. As entrevistas serão disponibilizadas uma a uma no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Resumindo, o Papo de Eletricista agora tem o mesmo conteúdo das entrevistas disponibilizados em áudio e em vídeo. Se você ainda não segue nossas redes sociais, não perca tempo. Acesse papodeeletricista.com.br/acompanhe e conheça todos os nossos perfis. Conecte-se ao próximo bloco e acompanhe. Depois do nosso breve intervalo, você acompanha aqui as duas entrevistas de hoje. Na primeira, eu converso com o engenheiro eletricista Jomar Brito, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, e falaremos sobre a isenção da cobrança de ICMS de alguns estados brasileiros sobre a energia gerada pelos sistemas de mini e microgeração distribuída, eólica ou solar. Já na segunda entrevista, eu converso com o Mário da Siqueira, professor da Universidade de Brasília e coordenador da Escola Internacional de Energia Solar. No início desse mês, aconteceu a segunda edição da Escola Internacional. Conversaremos aqui como foi o evento e como deverá ser a edição de 2017. Não saia daí, já voltamos. Você já segue a gente no Facebook? facebook.com/Papo de Eletricista. Na nossa página, você acompanha os bastidores das gravações, a produção de cada programa e fica sabendo quando um programa vai ao ar. Lá você pode deixar o seu comentário em cada edição e interagir com a galera que curte um papo. facebook.com/Papo de Eletricista. Tá a fim de participar do nosso programa? Escreva uma mensagem ou grave um áudio e nos envie pelo WhatsApp. Anote nosso número: 34 98 440 5322. Diga pra gente o que tá achando do programa, comente alguma matéria ou deixe a sua sugestão. Não deixe de participar. 34 98 440 5322. Voltamos com o podcast Papo de Eletricista. Hoje, 26 de março, com a edição número 8 no ar. A primeira no formato de talk show. O pessoal da microgeração distribuída tem mais alguns motivos para comemorar os avanços relacionados a esse setor no Brasil. No final do ano passado, tivemos importantes alterações na Resolução 482, a isenção de PIS e COFINS em todo o território nacional, além da adesão de mais 5 estados, totalizando agora 13, mais o Distrito Federal, que isentarão os consumidores geradores da cobrança do ICMS sobre a energia gerada pelos sistemas de mini e microgeração distribuída. Vai no bate-papo sobre o sistema de microgeração. E esses avanços que eu acabei de comentar aqui, eu converso agora via internet com o engenheiro eletricista Jomar Brito, empresário e vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Jomar, bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Bruno, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder falar com você, poder esclarecer mais sobre geração distribuída e o cenário brasileiro. Jomar, para começar o nosso bate-papo, explique para o pessoal o que é um sistema de microgeração distribuída. Bruno, a geração distribuída é toda aquela energia que você consegue gerar a partir de uma determinada fonte, seja ela solar, eólica, biogás, biomassa, e injeção na rede da concessionária, eliminando aquilo que nós usávamos antigamente de forma mais comum, que era o uso de baterias, né? Elas têm um custo muito elevado, tinham uma forma de descarte apropriado, uma vez que ela não poderia ser descartada de qualquer forma na natureza. Então, desde dezembro de 2012 até então, o volume de ligações, principalmente de fonte solar, no Brasil tem sido muito bacana, tem sido de forma exponencial, colocando Minas Gerais principalmente à frente, em primeiro lugar no volume de ligações. Esses são dados da ANEEL. É um avanço e a expectativa é que para os próximos anos a gente tenha um volume aproximado de 1.300.000 unidades consumidoras ligadas no sistema de energia das concessionárias de cada estado. Jomar, e essa energia gerada pelo sistema, ela é vendida para a concessionária? Se ela é vendida, qual é o valor? Como que é calculado esse valor de venda? Como que o cliente recebe essa concessionária? Ou se não é vendida, como é que funciona esse sistema? Explica para mim, explica para os nossos ouvintes. Nessa pergunta sua, ela é muito comum, tem causado uma dúvida constante. Não existe venda de energia para nenhuma concessionária. Não há troca de valores em reais. Existe sim uma determinada geração de energia que o proprietário dessa usina irá promover e um abatimento na energia que ele irá consumir em sua residência ou comércio ou propriedade rural. Então veja bem, tem-se uma usina solar fotovoltaica que gera energia, tem-se um consumo de energia nessa mesma unidade ou outra unidade, caso essa outra receba energia por transferência de crédito. Então vamos lá, dessa energia que você está gerando, caso tenha crédito, caso gere mais do que consuma, esse crédito ele estará sendo acumulado por até 60 meses. Então, esse acúmulo pode ser abatido no próximo mês, caso a geração tenha sido maior do que o que havia gerado, abatendo daquele crédito que você tinha no passado, tá certo? Muito similar, inclusive, a esses planos de fidelidade de cartão de crédito, por exemplo. Jomar, e para o profissional do setor que ainda não teve a oportunidade de conhecer um sistema, uma usina fotovoltaica. Basicamente, quais os equipamentos eu preciso para gerar energia elétrica e injetar na rede da concessionária? Ô Bruno, essa dúvida também é frequente entre os clientes. É bem simples, tá? Basicamente são dois componentes. São os painéis solares fotovoltaicos, que são feitos de silício enriquecido. Geralmente os painéis hoje são de 250, 260 watts com 62 células. E o inversor. O inversor é que faz a conversão da energia que provém dos painéis, que vem em corrente contínua, e converte para a energia de corrente alternada, que é essa que nós temos nas tomadas das nossas casas, por exemplo. Essa energia, ela entra, é conectada num quadro de distribuição de chaves, de circuitos, e consequentemente esse quadro está ligado ao relógio da concessionária e ligado à rede da concessionária. Então, dessa maneira é que faz a geração de energia a partir da claridade solar nas placas, converte no inversor, passa pelo quadro de distribuição e consumo pela casa, que é a carga, e encaminha para a rede da concessionária. Entendi. Jomar, e sobre o ICMS? Igual eu disse, agora são 13 estados, mais o Distrito Federal, que optaram pela isenção da cobrança sobre energia gerada. Nas minhas contas, isso corresponde a 75% da população brasileira com direito a essa isenção, Para o consumidor que mora em um desses estados e que possui um sistema, uma usina fotovoltaica instalada na sua residência, comércio, sítio, fazenda, enfim. O que para ele isso significa na prática? Já a isenção do ICMS traz muitos benefícios no que diz respeito
ao valor da energia gerada. Então veja bem, aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, a energia de um consumidor residencial está a 0,89 centavos o watt. A energia que ele gera, ela tinha um valor menor do que isso, por conta dos impostos de ICMS, PIS e COFINS. ICMS é do estado de Minas, PIS e COFINS é do governo federal. O PIS e COFINS foi abatido também, de modo que hoje o responsável pela geração dessa energia, proprietário de uma usina, na verdade, o que ele gera tem o mesmo valor da energia que ele compra da concessionária. Então, se é 89 centavos que ele compra da CEMIG, é 89 centavos que é gerado. Então, ficou watt por watt, real por real. Ficou excelente essa isenção do ICMS e é uma prática que será adotada por todos do território nacional. João Mário, em um primeiro momento, chegou até a cogitar que os estados perderiam muito em valores arrecadados, né, ao abrir mão do pagamento do ICMS. Mas eu acredito que a lógica não seja bem essa se você avaliar a médio e a longo prazo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ô Bruno, se for pensar no que o Estado perderia de ICMS, é uma conta pensando só no agora, né? Porque existe outras coisas que envolvem esse incentivo primário do governo. Porque você gera empregos, você faz aquisição de produtos e isso faz com que o dinheiro circule. Então, a princípio, o governo não quer abrir mão de uma verba certa, né? Em contrapartida, tem plena condição de estar desenvolvendo outros fatores. Ok. Jamai, no final do ano passado, além dessa adesão dos estados, nós tivemos importantes alterações na Resolução 482, que basicamente ela norteia aí o sistema de microgeração, né? Na prática, o que isso significa? Com a mudança da 482, que aí já migrou para a resolução 687, as mudanças principais que eu considero seria com relação à agilidade nos processos, a aprovação dos projetos, a forma igualitária com que as concessionárias deverão tratar a entrada de cada projeto na concessionária. Da mesma forma, a concessionária se preparar para que atenda o cliente de maneira mais ágil, né, com mais técnicos envolvidos nesse processo, mais equipamentos como os medidores bidirecionais, que é um absurdo hoje as concessionárias terem atraso da ligação porque não ter um medidor à disposição. Então, outro ponto que eu falei aí acima, mudou de 3 anos para 5 anos a carência do uso dos créditos de energia gerada, tá? Então, as mudanças elas vão sempre acontecer, tá? Houve outras formas de geração, como gerar energia por associações, em prédios, tudo isso ainda na prática não aconteceu. Está começando a ter movimentos nesse sentido, de projetos dessa maneira, a partir desse dia 1º de março que nós estamos vivendo aqui, foi quando essa resolução entrou em vigor, tá ok? Ok. E a ABDG, como que ela enxerga, por exemplo, essa adesão dos estados na isenção do ICMS, na retirada do PIS e do COFINS em todo o território nacional? Como que a ABDG enxerga tudo isso e, na visão dela, o que isso reflete no mercado? A ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, como associação que atende todo o país, que abraça as dificuldades enfrentadas pelos seus associados e esse desafio que é essa nova metodologia de negócio, que é dar condição a qualquer usuário comum gerar energia e injetar na rede da concessionária, a associação percebe todas essas mudanças com olhos muito positivos. A gente acredita que essas são medidas que não podem ser provisórias, essas têm que ser medidas que se mantenham para que o Brasil impulsione a questão energética. E eu sou capaz de afirmar que a solução das questões energéticas do nosso país, ela vai ser solucionada de forma pulverizada, individual. O usuário da sua residência que vai resolver o problema da energia. É muito mais cômodo, muito mais fácil todos fazerem com que melhoremos a qualidade da energia e gerem sua própria energia do que depender de uma hidrelétrica, uma usina nuclear, enfim, de grande porte para suprir a demanda que hoje tem aumentado cada vez mais, principalmente com o uso dos ar-condicionados, uma vez que
a temperatura do Brasil aumentou absurdo, o que faz com que todos usem mais ar-condicionados e tudo mais. Então a BGD vê isso de uma forma extremamente boa e faz esforços para que outros melhoramentos aconteçam. Jomar, e para aquele ouvinte que gostou da ideia de gerar sua própria energia elétrica e que deseja aí instalar um sistema, quais são os primeiros passos? Qual orientação inicial você pode dar para os nossos ouvintes? Olha, aquela pessoa que tem desejo de gerar sua própria energia, o primeiro passo é tentar identificar uma empresa no mercado que ofereça o máximo de segurança para ele. Tentar procurar uma empresa que tenha experiências no mercado, que já tenha feito determinados projetos, que você possa conversar com as pessoas que já tiveram projetos de energia solar fotovoltaica instalada em suas casas, fazer uma entrevista com essas pessoas, o que elas estão achando, quais foram as dificuldades que tiveram com relação à concessionária, com relação à empresa, tentar fazer 2, 3 orçamentos para que vocês se norteiem pelos preços. Os preços são basicamente os mesmos, o mercado está trabalhando de forma muito homogênea e o ideal é que você procure aquela empresa que está mais perto de você, porque será um relacionamento de pelo menos 25 anos. Jomar, vamos passar por outro lado da mesa agora. Para aquele empresário que nos ouve, que atua ou não no setor aí de microgeração, e que ainda, eventualmente, não conhece o trabalho da ABDG, onde é que ele pode buscar mais informações? Olha, Bruno, e todos aqueles que nos ouvem, entrem no site da ABGD, que é www.abgd.com.br. Nós já estamos com um grande número de associados e lá no nosso site tem todas as informações possíveis para que vocês se tornem associados e saibam quais são as vantagens de estar fazendo com que esse grupo torne-se cada vez mais forte no Brasil e buscando os interesses de toda a comunidade brasileira. Não apenas de nós empresários, mas em busca de uma solução que traz conforto e extremamente sustentável. Jomar, agradeço pelo bate-papo e pelas informações que você nos trouxe. Quero deixar o nosso programa aberto a você, a Ceutec, a ABDG, para sempre que tiver alguma informação, alguma notícia relevante, que traga aqui para nós, para os nossos ouvintes. Bruno, eu te agradeço novamente pela oportunidade, desculpe a correria. As dúvidas são muito constantes, são frequentes e são pertinentes, são importantes que sejam esclarecidas para trazer o máximo de conhecimento para todos aqueles que buscam se tornar livres das tarifas de energia. Combinado? Um abraço, pode contar comigo, com a Ceutec e com a BGD. Um abraço, obrigado. Obrigado, Jomar. Eu conversei agora com o engenheiro eletricista, empresário e vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Jomar Brito, e falamos sobre a isenção da cobrança de ICMS em alguns estados sobre energia gerada a partir de sistemas de mini e microgeração distribuída. Conecte-se ao próximo bloco e acompanhe. No próximo bloco, você acompanha a entrevista com o professor Mário da Siqueira. Falaremos sobre a segunda edição da Escola Internacional de Energia Solar, evento que aconteceu no início do mês na Universidade de Brasília. Já conhece nosso perfil no Instagram? Toda semana, novas fotos. instagram.com/papo de eletricista. Curta e comente nossas publicações. Segue a gente lá, instagram.com/papo de eletricista. Curte o YouTube? No nosso canal, além de acompanhar nossos podcasts semanais e as edições especiais, você assiste a vídeos exclusivos. Acesse e inscreva-se, papodeeletricista.com.br/YouTube. No início do mês, Brasília foi palco de mais um evento no nosso setor. A UNB, Universidade de Brasília,
recebeu a segunda edição da Escola Internacional de Energia Solar, evento realizado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre o evento, eu converso agora com Mário da Siqueira, que é coordenador da Escola Internacional de Energia Solar. Mário, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, é sempre bom fazer parte do programa de divulgação aí dos nossos problemas de energia e as nossas soluções também, né? Mário, e como que surgiu a Escola Internacional de Energia Solar? Bem, essa iniciativa aí dessa escola, ela se insere em algumas ações, né, de formação que nós temos em projetos de pesquisa. Então, ela faz parte de um projeto que é o Jaíba Solar, que é um projeto estratégico da ANEEL em fotovoltaica, e também num projeto que a gente chama de Bagasol, que é um projeto de inserção de energia heliotérmica em cogeração para usinas de açúcar e álcool. Além do que, né, nós como professores universitários, nós temos por obrigação participar em ações de extensão que visem a comunidade. Então, a escola faz parte de tudo isso. Entendi. E esse ano, o que foi a temática central do evento? Bom, a gente evoluiu a partir da primeira escola, em que o foco seria uma parte mais conceitual de energia solar, e agora nessa segunda escola a gente focou mais em aplicações. Então a gente chamou pessoas para discutir aplicações de energia solar e experiências, tanto nacionais como internacionais, de sistemas já implantados, né? Mas sempre lembrando que uma escola é independente da outra, né? Nós tentamos seguir uma sequência lógica, mas não sem prejuízo nenhum para quem participou de uma e não participou da outra. Mas a evolução é mais ou menos essa, de uma coisa conceitual para uma coisa mais aplicativa. Entendi. E hoje, como que a escola avalia o uso da energia solar, esse contexto, esse cenário hoje no Brasil, como que a escola avalia isso? Olha, a gente aqui, não só da escola, mas no conjunto de professores aqui, eu acho que isso é um ponto pacífico já, é que nós precisamos diversificar mais a nossa matriz energética, que ela é fundamentalmente apoiada em recursos hidroenergéticos, né? Uhum. Então, a energia hidroelétrica responde por aproximadamente 70% na geração de energia elétrica no Brasil. Então, a gente acha, eu acho que isso todo mundo acha isso, que nós precisamos diversificar um pouco mais isso. E se a gente quiser diversificar, mas manter uma coisa boa que a gente tem, que nós somos referências em geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, a energia solar tem que fazer parte disso, né? Com certeza. Diversificar sem perder essa renovabilidade, né, entre aspas, aí, do sistema, energia solar faz parte disso, assim como energia eólica, energia de fonte de biomassa, mas a energia solar com certeza faz parte disso e nós temos que evoluir nesse sentido também. Então a energia eólica já está no estágio um pouco mais avançado e a energia solar tem que começar a aparecer aí para alcançar os mesmos resultados que já foram obtidos com a energia eólica, por exemplo. Entendi. O senhor acabou de comentar que a edição do ano passado, a primeira edição, né, a primeira escola, ela focou mais no conceitual e esse ano mais na prática. Como que o senhor avalia o resultado das duas agora? Olha, em termos de público, eu acho que o resultado foi tão bom quanto, né? Uhum. Nós tivemos aqui mais, para a gente aqui, o resultado das duas foi semelhante. O que a gente viu, o que a gente sentiu das pessoas, dos objetivos de se criar uma consciência
de energia solar, criar uma rede para os participantes, que eles possam se comunicar com as pessoas envolvidas, eu acho que o resultado foi bastante interessante. Na primeira edição, nós tivemos aproximadamente 240 participantes. Nessa segunda edição, foi algo em torno de 300, né, entre profissionais, estudantes e voluntários aqui. Então, houve um crescimento natural, porque, por causa da divulgação, a partir de pessoas que vieram para a primeira, né, quando ficaram sabendo da segunda, divulgaram isso, né, não foi nenhuma coisa, nós não temos um orçamento para marketing e divulgação do evento, né, então foi mais uma coisa mais de boca a boca, né, a gente conseguiu mandar por mídia social e tal, e a gente viu esse crescimento, né? Nós encerramos as inscrições, né, por causa de lotação do espaço 2 semanas antes. Entendi. Então, acho que essa é uma evolução natural do sistema. Nós estamos aguardando uma pesquisa online que a gente fez para saber o feedback dos participantes, mas a gente acha que essa escola, a aceitação dela foi tão boa quanto a do ano passado. Entendi. Mário, e esse ano, eu acredito que o ano passado também, se eu não estiver enganado, vocês tiveram a parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia e a cooperação alemã. A Alemanha, que é, se não a pioneira, mas uma das mais experientes no uso aí de energia solar de modo em geral. Como que essas parcerias contribuíram esse ano para o conteúdo do evento? Olha, essa parceria alemã é por meio da GIZ, que é a Agência Alemã para a Cooperação Internacional. E ela faz isso através da MCTI. Então, essa cooperação, ela veio porque a agência alemã, ela tem vários contatos em energias renováveis, especificamente na área de energia solar. E a componente dela aqui se refere à energia heliotérmica. Então, foi importante para trazer essas pessoas, esses palestrantes internacionais, são especialistas na área, eles foram convidados e foram suportados pela essa cooperação internacional. Então, isso realmente traz uma qualidade muito importante para o evento. Então, nesse sentido, foi bastante relevante o fato da gente ter a participação dessa agência alemã junto com o MCTI. Uma coisa interessante que eu achei do evento, esse ano, igual ano passado, infelizmente eu não consegui prestigiar o evento, mas estudando o cronograma, estudando todo o material do evento, uma coisa que eu achei muito interessante é assim, vocês conseguiram reunir no mesmo evento profissionais, pesquisadores e pessoal de governo, né, relacionado a alguma área do governo, mas não só do Brasil, de vários países, né? Esse ano teve um outro profissional de fora que veio para trazer a sua experiência, enfim. Então, assim, a visão que eu tive é que esse ano a parte de network também dessa área foi muito grande, né? Com todo esse pessoal de vários segmentos reunidos no mesmo lugar, né? Isso. Isso daí isso foi uma ideia que a gente já teve desde o início, né? Trazer essa informação, essa visão dos setores que vão estar envolvidos na evolução disso daí, né? A energia solar no Brasil. Isso que eu chamo aqui de tripé de sustentação. A gente precisa da indústria, tanto na parte de manufatura dos instrumentos, dos equipamentos, quanto na parte de geração e distribuição da energia. A gente precisa do governo para legislar e regulamentar a implantação dessa energia, né, no setor público, e nós precisamos da universidade da sua capacidade de formação de recurso humano e de pesquisa e desenvolvimento. Então, sem
esses 3 setores estarem envolvidos, a coisa não vai andar como deveria. Então, a gente sempre procurou, nas 2 edições, trazer pessoas que estão envolvidas nesses 3 setores. Senão, a gente não tem uma amplitude que a gente quer dar a essa escola. E é importante que os participantes nisso, que são pessoas que têm interesse em entrar nesse mercado, saibam da visão de cada um desses setores, né? A gente trouxe só professor aqui, porque a gente é uma universidade, a escola vira um exercício acadêmico só, não vai ter a profundidade que a gente queria para que os participantes tivessem quando eles participaram da escola, né? Então, eu acho que foi esse o intuito, né? Então, a gente trouxe as pessoas para dar essa visão, tanto de coisas boas, né, do que a energia solar pode trazer, também dos problemas e oportunidades que podem surgir com a evolução da energia solar no Brasil, né, do aproveitamento da energia solar no Brasil. E o senhor acha que hoje no Brasil, esse tripé, né, ele está conversando bem hoje em dia, quando você traz isso para o mercado? Tanto o mercado quanto o governo está tendo essa visão que eles precisam, junto com a universidade, ter mais entrosamento? Eu acho que a coisa está indo no rumo certo, na direção certa. A gente vê várias iniciativas aqui, tanto do governo, para que a energia solar ela se desenvolva, né? Então, a ANEEL vai ter uma chamada, né? Teve uma chamada da qual o projeto Jaíba Solar, que é um dos financiadores dessa escola, participa, né? Foi um projeto em resposta a essa chamada da ANEEL, que foi a chamada 13, alguns anos atrás, que é focada em fotovoltaica, e agora tem uma outra chamada, que é em energia heliotérmica, que da ANEEL também. Então, existem iniciativas, não só de agências, mas como de governo, para incentivar a implantação. Eu acho que a gente pode andar um pouco mais rápido com isso, mas, de qualquer forma, as ações estão acontecendo. Entendi. Mário, e como eu disse, a Alemanha ela é referência, né, em energia solar. E uma das pessoas que falaram no evento foi a conselheira da Embaixada Alemã aqui no Brasil. E ela citou o exemplo da Alemanha na adoção, né, num relativo curto espaço de tempo, e logo em seguida ela comparou, né, as facilidades e as dificuldades da Alemanha em implementar a energia solar na matriz energética e o Brasil, o que seria de facilidade e dificuldade, né, quando se compara com a Alemanha. Eu queria que você comentasse esses detalhes que ela falou no evento para a gente. Bom, isso é conhecido já, né? A Alemanha é uma referência na implantação de energias renováveis, né? Num programa que veio para eles diminuírem a participação da energia nuclear na matriz deles, né? E eles conseguiram realmente fazer isso num espaço de tempo muito impressionante, né? Isso veio com incentivo do governo, investimentos do governo, para que as pessoas participassem disso também. Então, você vai lá, tem grandes usinas fotovoltaicas e tem também a geração distribuída em telhados. Então, foi criada uma legislação específica para isso e a experiência alemã mostra que é possível, né? Eles têm lá um nível de insolação muito menor que a gente e já tem uma componente importante de energia solar. E a gente é bom que a gente ouça isso e se espere nessas iniciativas para que a gente possa seguir no mesmo caminho, né? A gente não precisa inventar a roda de novo, né? Às vezes pode pegar essas experiências, é lógico que nem sempre o que funcionou na Alemanha vai funcionar aqui, claro, mas as ideias estão aí para serem copiadas e melhoradas para que a gente possa seguir nesse caminho, né? Nós temos o recurso, a gente tem, isso é claro. Agora falta a gente
implementar essas iniciativas, que eu acho que vai acontecer, está acontecendo já. Ótimo. Mário, eu queria que você comentasse 2 declarações que eu acho que resume tudo isso que nós já falamos até agora e que pode até ser ponto de partida para muita coisa. A primeira é do senhor André Lima, que é secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, e que ele disse que hoje Brasília ela é atendida exclusivamente por hidrelétricas e que isso a deixa vulnerável. E depois o senhor Ivan Camargo, que é reitor da UNB, ele comenta sobre a instalação de painéis fotovoltaicos para suprir o consumo interno da universidade. E que ele chega até a comentar que a curva de consumo de energia elétrica da universidade ela é muito similar à curva de geração de um sistema fotovoltaico. E que para esse ano ele tem uma verba aí de aproximadamente 20 milhões para investir nessa planta de geração. Considerando o caso de Brasília e considerando esse caso da UNB, nós poderíamos avaliar como 2 pontos de partidas, lógicos, distintos, né, para uma adoção em massa de um sistema fotovoltaico em matriz energética, talvez de macro ou micro região, e daí para frente ela começar a vislumbrar regiões maiores, cidades maiores, a integrar o sistema sim, e em contrapartida a gente ter as universidades contribuindo com a matriz energética, mas também difundindo de forma mais consistente a adoção da energia solar. Qual a visão do senhor e, enfim, da escola nessas 2 linhas de pensamento? Olha, nós temos professores aqui que participam dessa iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente, que é um programa de governo aqui, que é o Brasília Solar, que foi um projeto capitaneado pela Secretaria do Ambiente, do qual o André é o secretário, né, do GDF. E essa iniciativa é muito importante, né, porque nesse grupo de trabalho que participa desse programa, tem a universidade, que somos nós, tem a indústria, que está lá nesse grupo, e tem o governo. Então, estão todos os elementos que precisam para que essa coisa vá para frente. Então, é importante esse tipo de iniciativa para que essa coisa ande para frente, tá certo? E então o André e a sua equipe, né, estão trabalhando, que eu acredito, de uma forma que está empurrando a coisa para a direção certa. Com relação à instalação aqui na UNB, seria fantástico, né, a gente ter aqui um laboratório em escala real de uma usina fotovoltaica aqui, que atenderia às necessidades da universidade, enquanto consumidora de energia, e atenderia também a nós que estamos pesquisando nessa área, né, porque seria uma instalação que a gente poderia monitorar aqui no nosso campo. Então, seria fantástico para a gente, em termos da escola, mais ainda. Tem o sonho de a gente poder mostrar um estudo de caso para as pessoas, para os participantes, em que a gente possa ir lá e mostrar, está aqui a indústria, esses dados que a gente está mostrando aqui, em referente a essa indústria. Então, ambas as iniciativas são muito boas e necessárias para que a gente possa fazer com que essa coisa vá para frente. E a energia solar seja mesmo uma componente relevante da nossa matriz. Mário, o que nós podemos esperar para 2017 para a Escola Internacional? Nós tivemos um crescimento, como o senhor disse, satisfatório de participantes, né, do ano passado para esse ano, que inclusive, como o senhor mesmo disse, antecipou em 2 semanas o encerramento das vagas. Talvez para ano que vem teremos aí até a planta da UNB já funcionando. 2017, o que espera? Bom, nós estamos aqui, a gente está planejando, começando a planejar aqui do ano que vem, né? Parte do nosso planejamento
vem de uma pesquisa de satisfação dos participantes e do feedback que eles vão dar para a gente em relação ao evento que foi esse ano e sugestões para o ano que vem. Então, a gente espera que a gente vai ter a mesma ou até mais participação, e a gente tem que pensar se o que a gente tem aqui na universidade comportaria uma participação ainda maior, se o formato vai ser interessante desse jeito que foi. Então, nós estamos começando a planejar isso. A gente entende que esse formato que a gente idealizou aqui tem sido satisfatório, né? Esse foi um resultado de uma pesquisa que a gente fez da anterior, e nós estamos, pelo que a gente tem até agora de resposta desse formulário que a gente mandou, me parece que foi satisfatório aqui também. Mas a gente vai estudar, até porque a Secretaria do Meio Ambiente se manifestou interesse em participar, e a gente vai ter que ver quais são as demandas que ele tem para a escola do ano que vem. Outras empresas também do setor da indústria ligada à energia solar também se manifestou, deseja participar também. Então a gente vai juntar essas informações e essas demandas e o feedback dos participantes para planejar como é que vai ser a do ano que vem. Então, nós temos um ano aí para fazer isso. A gente antecipa que o formato deve ser semelhante, talvez com mais alguns ingredientes, com talvez um painel de discussões mais efetivo, ou que aborde mais assuntos além do que foi discutido aqui nessa escola. Então, tudo ainda está meio em aberto, né? E vai depender dessas considerações aí. Mari, para quem não teve a oportunidade de ir na edição e quer mais informações, ou alguma empresa, alguma associação do setor que quer mais informações sobre a Escola Solar, aonde buscar? Olha, o nosso site continua no ar, né, da escola de 2016, que vai continuar por algum tempo. Então, esse seria um caminho, e entrar em contato lá, ter nossos contatos aqui da escola, ou aqui na universidade também, pode entrar em contato comigo e outros professores que participam disso, que todos são envolvidos nesse planejamento aí. O senhor quer deixar algum e-mail, algum telefone, o site? O site é www.isse-unb.net. Esse é o site da escola desse ano, né? E a gente deve manter o mesmo site no ano que vem. O meu e-mail é mariosiqueira@unb.br, e a gente está aqui à disposição. Ok. Mário, eu queria agradecer a sua participação de hoje, pelas informações prestadas, parabenizar o senhor e a toda a equipe pelo evento, pelo sucesso que foi. Eu acompanhei nas redes sociais alguns comentários dos participantes, e ficou clara aí a satisfação do pessoal. E deixar o nosso programa aí de portas abertas ao senhor, à UNB, à Escola Internacional, para sempre que tiver alguma novidade, alguma notícia, trazer aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Ok, Bruno, eu agradeço ao convite aí de participar dessa entrevista, e estamos aqui com as portas abertas aí para você e para quem quiser participar aqui nessa iniciativa. Ok. Eu conversei agora com o Mário da Siqueira, coordenador da Escola Internacional de Energia Solar, e nós falamos sobre a edição 2016 da escola, que aconteceu no início desse mês na Universidade de Brasília. Conecte-se a um novo mundo.
Bem, o programa de hoje chega ao fim. Essa edição ficará na nossa história. Embora seja a 8ª edição a ir ao ar, é a primeira com entrevistas. Para completar a minha felicidade, 2 grandes nomes em seus respectivos segmentos aceitaram um convite de participar aqui comigo. Reitero os meus sinceros agradecimentos ao engenheiro Jomar Brito e ao professor Mário da Siqueira, que tiraram alguns minutos do seu tempo para conceder tais entrevistas. Outro motivo para essa edição ficar guardada em minha memória é a estreia dos vídeos das entrevistas no nosso canal do YouTube e na página do Facebook. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou muito fã de aparecer na frente das câmeras, mas a evolução é necessária e isso acontece dando um passo de cada vez. Agradeço a você, ouvinte, por me acompanhar em mais essa edição do Papo de Eletricista. A você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso site ou o nosso canal no YouTube, ou então um de nossos perfis nas redes sociais, eu te convido a acessar o nosso site, papodeeletricista.com.br, que lá tem essas e outras informações sobre o programa. E aí, gostou da edição de hoje? Então deixe o seu comentário em uma de nossas redes sociais, ou no nosso site, ou até mesmo envie uma mensagem em áudio para o nosso WhatsApp. Anote o número 34 98 440 5322. A sua mensagem em áudio pode ser reproduzida na próxima edição. Por hoje é só. Sábado que vem tem mais. Um forte abraço. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.